Presidente do Supremo Tribunal Federal suspende pontos do indulto de Natal decretado pelo presidente Michel Temer. E você vai ver também. Pais com filhos menores de idade podem tirar autorização para viagens aéreas nacionais pela internet. Universidade de Brasília investiga 100 supostos casos de fraudes no sistema de cotas. Regras para evitar riscos à saúde do consumidor. Os fabricantes precisam seguir à risca. Feriado chegando. Veja os cuidados que o motorista precisa tomar para fazer uma viagem segura. E na série especial sobre os direitos do idoso, a garantia da dignidade. Essas e outras notícias agora, no Jornal da Justiça. Boa noite. A presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, suspendeu pontos do indulto de Natal decretado pelo presidente da República, Michel Temer. Repórter Ana Paula Ergang com os detalhes. Boa noite, Ana. Boa noite, William. Boa noite a todos. A ministra Carmen Lúcia suspendeu parte do decreto, alegando que o indulto não é e não pode ser instrumento de impunidade. A decisão foi tomada em ação proposta pela Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge. A ministra suspendeu vários pontos do decreto, entre eles o que permitia a concessão do benefício mesmo com recursos pendentes, o que reduzia o tempo de cumprimento da pena para a concessão do indulto e o que liberava os condenados do pagamento de multa. A suspensão vale até que o plenário ou que o relator do caso, o ministro Luiz Roberto Barroso, analisem a questão de forma definitiva. William. Obrigado, Ana Paula. Hoje foi o último dia de funcionamento das agências bancárias em 2017. Agora elas só reabrem no próximo dia 2 de janeiro, segundo a Febraban. As contas de consumo, como água, luz, telefone e TV a cabo, assim como os carnês com vencimento nas datas de fechamento das agências, poderão ser pagos no dia 2 de janeiro, sem aplicação de multa por atraso. Entre as alternativas, os clientes podem utilizar caixas eletrônicos, internet banking, banco por telefone e correspondentes, que são as casas lotéricas, agências dos Correios, redes de supermercados e outros estabelecimentos comerciais credenciados. Pais com filhos menores podem preencher a autorização para viagens aéreas nacionais pela internet. A Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, já disponibilizou o formulário no site. A publicação foi recomendada pelo Ministério Público Federal em Goiás e pelo Ministério Público do Estado. O documento não é obrigatório, mas serve de modelo opcional de autorização expressa de pais ou responsável legal para viagens domésticas de crianças com até 12 anos, acompanhadas por pessoa maior de idade. A partir de 12 anos, o embarque em território nacional pode ser realizado sem necessidade de autorização. Além de facilitar o acesso às regras estabelecidas para embarque de menores, a medida visa evitar problemas de última hora. O preenchimento do formulário pode ser feito pela internet mesmo, mas uma cópia impressa tem que ser apresentada em todos os check-ins e embarques do menor. O reconhecimento de firma da autorização expressa varia de acordo com as varas da infância e da juventude em cada estado. É, portanto, necessário que os interessados consultem previamente esses órgãos para conhecer as exigências de cada um deles. O empresário iraniano vai continuar no Presídio Federal de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. A decisão é da presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministra Laurita Vaz, ao analisar conflito de competência. Farhad Marvizi foi condenado a 20 anos de prisão por ordenar atentado contra um auditor fiscal da Receita Federal em dezembro de 2008. O iraniano foi acusado também de comandar uma organização criminosa envolvida em assassinatos, contrabando, sonegação de impostos e falsificação de documentos em Fortaleza. A organização foi desarticulada pela Operação Canal Vermelho, deflagrada pela Polícia Federal em 2010. No caso, o Juízo Federal de Mato Grosso do Sul determinou que Marvizi retornasse ao Ceará por causa do estado de saúde dele.
O juízo cearense, no entanto, argumentou que a permanência do empresário no presídio de Campo Grande se justifica diante das condições desfavoráveis para o ingresso dele no presídio cearense e da periculosidade concreta do condenado. No STJ, a ministra Laurita Vaz ressaltou que o juízo federal cearense demonstrou as sólidas razões que justificam a permanência de Marvisi no sistema penitenciário federal. Quando a gente vai às compras, vai na confiança de que está tudo em ordem com os produtos, certo? Errado. O consumidor também precisa estar atento e desconfiar se algo fugir ao padrão de qualidade. Afinal, ele é um grande fiscal do cumprimento das regras. E por isso que, se algo sair errado, denuncie. Nas prateleiras dos supermercados ou das lojas, o que não faltam são preços atrativos e uma variedade de produtos que deixam os consumidores indecisos na hora de escolher qual levar para casa. Mas você já parou para avaliar a qualidade da mercadoria na hora da compra? Eu procuro a qualidade porque ela me satisfaz, porque além da qualidade, você exige também as garantias que o produto ou aquilo que pode ser comprado, adquirido. Depende muito do tipo de mercadoria que você está procurando, né? Se for uma coisa assim que você quer que dure realmente, talvez o preço, você talvez faça uma força para comprar uma coisa realmente boa, né? Mas tem muita gente que prefere escolher os produtos pelo preço e acaba comprando os de baixa qualidade. Nesses casos, os acidentes de consumo podem ser maiores. Acidentes de consumo são aqueles em que, além do produto estar com defeito, ele ainda causa danos à saúde e também segurança de quem está utilizando. Fabricantes de qualquer tipo de produto devem seguir uma série de regras estabelecidas pelos órgãos de controle e fiscalização, como incluir na embalagem orientações de uso, seguir dimensões corretas e passar pelos testes de funcionamento. Mas se algo não acontece como previsto quando o produto já está nas lojas, é importante que os consumidores relatem os problemas. É a partir dessas informações que não só o Inmetro, mas os outros regulamentadores podem priorizar quais são os produtos que devem ser regulamentados, quais são as campanhas de conscientização para os consumidores que devem ser programadas, quais são as ações de fiscalização que precisam ser realizadas. Então, quanto melhor for alimentado esse banco, melhores serão as ações tomadas a partir das informações que nele podem ser encontradas. Este advogado especialista em direito do consumidor lembra da importância dos consumidores sempre buscarem os produtos de melhor qualidade e destaca o que fazer caso o comprador sofra um acidente. No caso de um acidente, pela falta de informação, falta de adequação da embalagem, é importante que o consumidor, primeiro passo, informe ao PROCON, que o PROCON tem uma lista de produtos e de serviços que ele alimenta nessa página e faz com que o PROCON cobre a adequação da embalagem ou mesmo do serviço. Você comprou um eletrodoméstico que teve um mau funcionamento ou mesmo uma falta de informação ao consumidor adequada para o uso dele, ele venha sofrer um acidente, corte um pouco a mão, o dedo, uma lata em conserva que não tenha um procedimento adequado, ela pode responder por danos materiais, que seria desde o tratamento até os custos efetivos e, eventualmente, um dano moral. Você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça. Universidade de Brasília investiga casos de suposta fraude no sistema de cotas. A gente volta em instantes. Nesta época do ano, o movimento nas rodoviárias e nos aeroportos é 3 vezes maior. Cresce também o número de reclamações por causa de atrasos, cancelamento de viagens e extravio de bagagens. E o que fazer nesses casos? Acompanhe na reportagem. Não importa de onde vem ou para onde vão, atrasos de voos, demora na emissão do bilhete e extravios de bagagem são as principais reclamações dos passageiros de todo o Brasil. Em São Paulo é muito cheio e normalmente ocorre muito atraso. Já passei por problema de atraso. A gente teve que ficar esperando, né, um bom tempo até disponibilizar um outro avião. Filas enormes quando a gente tem de acessar para fazer check-in ou essas coisas, né? Despachar bagagem. O funcionário público conta que depois de uma longa espera no aeroporto de Brasília, foi realocado em outro avião. A gente está passando por um problema desse agora. O nosso voo deu overbooking. É um voo para Goiânia. Eles queriam mandar a gente para São Paulo para depois ir para Goiânia. Um voo que era de 40 minutos, ia durar umas 4 horas ou mais, né?
Ele não aceitou a proposta da companhia aérea e, depois de muito reclamar, conseguiu resolver o problema. Segundo os passageiros, é aqui no aeroporto que acontece a maioria dos problemas na hora de viajar. Realidade comprovada por números dos PROCONs dos estados, em que o registro de reclamações em aeroportos é maior do que nas rodoviárias. A recomendação jurídica é tentar resolver o problema diretamente com a empresa. Se o caso não for solucionado, o próximo passo é registrar a situação nos PROCONs de cada estado e acionar a justiça. Jacinto conta que sempre conseguiu resolver os transtornos que enfrentou, mas tem vários amigos que fizeram questão de exigir seus direitos na justiça. Já tive contato com muitas pessoas que passaram esses dissabores, né? Que culminou inclusive com ação judicial de danos morais. Para garantir o bem-estar dos passageiros, além do Código de Defesa do Consumidor, as empresas de transportes devem seguir as normas da Agência Nacional de Transportes Terrestres e da Agência Nacional de Aviação. O Código de Defesa do Consumidor, ele vem dizendo da responsabilidade do fornecedor, que é objetiva, e as agências vêm regulando este direito, dizendo a partir de quando esse fornecedor é obrigado a prestar essa indenização, ou a pagar, ou a reparar esse dano do consumidor. Quem vai pegar a estrada e passar a virada do ano em outra cidade precisa estar atento a cuidados que salvam vidas. Afinal, o momento é de comemoração, né? Fique atento às dicas da Polícia Rodoviária Federal. O que todo motorista espera encontrar quando vai viajar são condições mínimas de segurança, como rodovias com asfalto de qualidade e boa sinalização. Mas nem sempre é o que acontece. 80% é ruim. Os asfaltos é tudo cheio de buraco. Quando você vai, parece que a gente está na lua. A falta de má qualidade e acostamento também é muito precário. Há muitos locais onde a sinalização não está boa, o asfalto é de má qualidade e faltam pontos de apoio aos condutores. Esses e outros fatores podem colocar a viagem em risco. Um estudo anual feito pela Confederação Nacional dos Transportes, a CNT, e divulgado recentemente, apontou que em 105 mil quilômetros de rodovias estaduais e federais, quase 62% dos trechos têm qualidade ruim, péssima ou regular. Apenas 38% estão bons ou ótimos. A avaliação inclui pavimento, sinalização, geometria da via e infraestrutura de apoio aos motoristas e passageiros, que inclui, por exemplo, a existência de postos policiais e áreas de apoio. Diante de um cenário como esse, em que algumas rodovias são de má qualidade, seguir recomendações simples como respeitar o limite de velocidade das vias, andar sempre com os faróis acesos e obedecer à sinalização pode contribuir para uma viagem segura. A revisão do veículo é fundamental. Então, o estado dos equipamentos de segurança, os equipamentos obrigatórios, pneus, sistema de iluminação, sinalização, limpador do para-brisa, todos esses itens são fundamentais para gerar mais segurança. A partir do momento que a pessoa está no trânsito, atenção voltada para o ato de dirigir, todo mundo com cinto de segurança, as crianças na cadeirinha adequada, porque se porventura acontecer um acidente, o cinto de segurança e a cadeirinha elas vão trazer mais segurança para os ocupantes. Mas se algum acidente acontecer por más condições de uma rodovia administrada pelo poder público, a administração pública pode ser responsabilizada de forma integral. Mas se estiver sob concessão, tanto a concessionária quanto o Estado podem ser responsabilizados. Esta advogada explica que para conseguir a indenização na Justiça, é importante reunir o maior número de provas. No caso do acidente com vítima, seria feita uma perícia pela própria Polícia Rodoviária Federal, eles têm essa perícia e com base nessa perícia, o croquis, e outras provas que ela queira anexar ao processo de indenização, como, por exemplo, fotos, filmagens, até prova testemunhal, ela poderia entrar na via judicial para buscar essa indenização. A Universidade de Brasília investiga 100 supostos casos de fraudes no sistema de cotas. A suspeita é de que pessoas que não são pretas, pardas ou indígenas estejam ocupando essas vagas. O advogado Melilo Diniz do Nascimento está aqui no estúdio para falar sobre o tema. Boa noite, doutor. Boa noite, William. Antes de entrarmos no assunto, o senhor pode só confirmar se eu estou utilizando a forma adequada, a classificação pelo IBGE, a classificação oficial de vídeos brasileiros em amarelos, indígenas, brancos, pretos e pardos, seria isso? Exatamente, e a própria legislação que cria o sistema de cotas usa no seu artigo 3º, é a Lei 12.711, essa mesma classificação do IBGE. Então, você não está
usando nenhuma expressão ofensiva ou que cause algum problema para quem escuta e para quem fala. Para a classificação oficial, quando se fala em negros, você une os pretos e pardos. Exatamente. Pelo sistema de cotas, os negros se constituem de pretos e pardos, além da população indígena, que é também prevista nesse sistema de cotas étnicas, que Vamos aos casos das supostas fraudes. Antes de mais nada, eu gostaria de dizer que a gente vem acompanhando de perto as cotas raciais e os resultados são sempre maravilhosos, né? Ela é extremamente positiva, mas me parece que tem esse tendãozinho de Aquiles, que é como se fazer a classificação de quem é no Brasil merecedor dessas cotas. Esse número lhe assusta? É um número alto, 100 casos? Não, me parece que é algo perfeitamente plausível dentro da dimensão que existe no caso do sistema brasileiro. Lembre-se que é um país continental com uma população muito grande e com um conjunto de universidades públicas, federais e estaduais, muitas delas adotam o mesmo sistema, que foram incorporando. No caso da UNB, quero dizer que eu sou até suspeito, porque a UNB é minha casa, é minha alma mater, e a UNB deu o primeiro passo entre as universidades federais nesse sistema de cotas. E mais que isso, a UNB também é importante, porque foi sobre o programa da UNB que se discutiu aqui no Supremo Tribunal Federal a DPF 186, que discutiu a constitucionalidade ou não desse sistema. E o Supremo decidiu de maneira unânime, a partir do voto do relator ministro Ricardo Lewandowski, que era algo constitucional e era algo, inclusive, de política pública absolutamente necessária para um país que deve muito à população negra e também indígena, por 3 razões: pela escravidão, pelo extermínio e pela exploração. Então, esse sistema é um sistema que funciona. E, obviamente, que a grande questão é como é que você controla isso. A autodeclaração é que não funcionou muito bem. O sistema legal é baseado na ideia de autodeclaração. O problema é que o próprio movimento negro e setores importantes que defendia essa modalidade apenas da autodeclaração está revendo seus conceitos e tem defendido cada vez mais que bancas de verificação acompanhem e, obviamente, possam ajudar a concluir se o ingresso se dá dentro do sistema de cotas. A autodeclaração, o senhor acredita que não tenha funcionado bem por um desconhecimento da lei ou por má fé? Eu acho que as duas hipóteses são prováveis. Ou seja, a pessoa não entende como funciona e porque tem algum tipo de descendência, ancestralidade, acaba se julgando na mesma situação e também tem uma questão do sistema que tem a ver com a renda social, que deve ser levada em consideração. Agora, há, obviamente, casos de má-fé, e esses casos de má-fé devem ser punidos, devem ser enfrentados e, obviamente, tem um aspecto penal. Qual a punição prevista? É um crime de falsidade ideológico, se o documento, no caso, é público, é de uma pena de 1 a 5 anos, mais pagamento de multa. E a expulsão do curso, e, obviamente, né? A proibição da inscrição acadêmica. Como é que se confirma essa ilegalidade? Já que é algo tão subjetivo. Me parece que o principal tendo uma suspeita, algum indício, se coloque para a pessoa e se garanta a ampla defesa e o contraditório, e ela possa justificar. Algumas universidades têm escolhido um sistema que, primeiro, é esclarecer antes da inscrição para quem tem dúvidas, e 2, no caso da pessoa que, por questão do fenótipo, não se enquadra perfeitamente na descrição de população negra ou indígena, se exige que ela transcreva algum tipo de problema de discriminação que ela teve pela condição étnica. Eu creio que isso vai avançar, mas é um sistema que funciona muito bem e que é muito importante, inclusive, na mudança do perfil da elite brasileira, especialmente da elite universitária com educação superior, que é fundamental para democratizar esse país. E a banca deve inibir muito esses casos de fraude? Geralmente inibe quase a totalidade e o que escapa se resolve depois com bom senso, racionalidade e sem deixar que isso se transforme em algo que prejudique o avanço. Até porque o sistema de cotas é temporário, William. E como temporário, em 2022, que é a previsão da Lei 12.711, vai ser revisto e vai se avaliar a qualidade ou não desse sistema. Então, nós temos que dar tempo para que isso funcione. Ainda estamos na metade do caminho. Estamos na metade do caminho e o resto promete alvíceras. Amém. Doutor Melilo, obrigado por estar aqui no Jornal da Justiça. É um prazer e um feliz ano novo para todos da TV Justiça. Para nós. Nós vamos a um rápido intervalo e voltamos a seguir com outras notícias. Reportagem especial mostra como garantir dignidade aos idosos. A gente volta já já.
As eleições gerais estão marcadas para outubro de 2018. É tempo demais? Não para as campanhas da Justiça Eleitoral. Elas cumprem um papel importante de mostrar como a participação do brasileiro é fundamental no processo democrático. E isso vale para todas as idades, a começar pelos jovens. E será que os jovens entendem essa linguagem? Não. Tipo, a questão dos partidos, nome de alguns senadores, essas coisas assim, a gente não entende muito. Eu acho umas linguagens muito difíceis para entender. Porque a linguagem deles não bate com a da gente. Eles falam uma coisa muito padrão. Aí a gente não consegue absorver direito. Mas agora acabou a desculpa. #Partiu Mudar. Esse é o tema da campanha do TSE em parceria com o Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF. É assim, com a linguagem simples, descolada, que a Justiça Eleitoral trabalha para que os jovens entendam a importância da política no dia a dia. O Partiu Mudar é um produto concebido para os professores e o aluno, sobretudo agora das redes públicas. O que nós constatamos? Nós constatamos que a política, tão necessária na vida social, está sendo colocada em segundo plano. O jovem se encontra apático, desesperançoso. Então nós entendemos que a política ela faz parte da vida e ela deve ser trabalhada, inclusive na escola. E olha só que moderno. Os professores podem usar o website com iniciativas e conteúdos preparados especialmente para eles. Quando você tem um material diferenciado da rotina, ele já desperta uma curiosidade e certamente o sucesso e a qualidade é muito maior. O objetivo do projeto é trabalhar educação para a cidadania com os alunos do ensino médio de escolas públicas e privadas. Afinal, eles são os futuros eleitores. Há a percepção de que falta ao jovem essas noções básicas, sobre o funcionamento da atividade política, a questão da organização do Estado, o processo democrático, e por isso nós devemos também oferecer alternativas e por isso essa junção de esforços entre o Tribunal Superior Eleitoral, a UNICEF, a Justiça Eleitoral como um todo e as Secretarias de Educação. #Partiu Mudar. Os jovens podem fazer a diferença. Na linguagem dos adolescentes fica mais fácil. Falar aquelas palavras mais complexas também dificulta o nosso entendimento. Então eu acredito sim que vai ajudar para a gente entender mais. O Estatuto do Idoso garante cidadania às pessoas que chegaram à terceira idade. Mas essa segurança jurídica não dispensa o mais importante de todos os direitos, que não está previsto em lei, mas faz toda a diferença: o amor. Dona Lourdes, 83 anos, perdeu as funções cerebrais, mas os olhos ainda brincam, sorriem. É a filha, Mônica, que toma conta de tudo com a ajuda de 2 cuidadoras. Os outros filhos, segundo ela, não quiseram se envolver. Eu levava ela para fazer compra e ela fazia compra como se ela tivesse os 8 filhos. Ou seja, ela comprava 20 quilos de arroz, 20 quilos de açúcar e daí por diante. E eu não discutia não, era só ela. E eu comprava, chegava que ela dava para os vizinhos. Você vê que a pessoa ela tem necessidade. Se ela falar com você e você não responder, você nota que ela fica triste. Quando você sorri para ela, ela já começa a rir e conversar com você. Então você vê que ela precisa de carinho, ela precisa de ser cuidada, ela precisa de atenção. Ela se transformou num bebê. O Estatuto do Idoso é claro. É obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do poder público assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária. A lei é um exemplo de respeito e cidadania à pessoa idosa. Uma forma de garantir uma velhice digna a todos com mais de 60 anos. O Estatuto do Idoso vem trazendo uma série de proteções sociais à pessoa idosa e garantias contra abusos financeiros, abusos intelectuais, psicológicos e físicos e de todas as ordens. Ele traz uma série de normatizações também em cima da Seguridade Social. Por exemplo, a questão
dos benefícios assistenciais de prestação continuada ao idoso, até mesmo questão de aposentadoria, da possibilidade de acumulação de 2 benefícios assistenciais por idosos dentro de casa, que hoje o INSS nega. E, de outro lado, ele também traz proteções financeiras. Ao passo que ele traz direitos, ele também traz a proteção desses direitos. O Estatuto garante também critérios preferenciais para a segurança e conforto do idoso. Atendimento preferencial em órgãos públicos e privados, prioridade no recebimento da restituição do imposto de renda e gratuidade no transporte coletivo urbano e semiurbano. O Judiciário também dá tratamento especial para a pessoa idosa. Nos tribunais está assegurada a prioridade na tramitação de processos e diligências em que qualquer uma das partes tenha mais de 60 anos. Isso vale para todas as instâncias. Garantidos os direitos deles, o resto é fazer como a Sofia, bisneta da dona Lourdes, do início da reportagem, se concentrar em amar sem limites. A vovó me ensinou a cuidar muito bem dela, ser carinhosa e a cuidar sempre que precisar. Que todas as crianças têm que respeitar os idosos, cuidar deles, fazer carinho. O Jornal da Justiça exibe amanhã a última reportagem da série Idosos. O tema será qualidade de vida. O que fazer para chegar à velhice em boa forma física e mental. O Jornal da Justiça fica por aqui. Uma boa noite para você e continue aqui na TV Justiça.